Bom dia, meus amados. Eu queria deixar uma palavra de Deus aqui para os irmãos, para a meditação dos irmãos, amém? Que se encontra no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, para falar a respeito da vinda de Jesus. E ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão no mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Meus irmãos, todo mundo sabe que Jesus não deu uma data precisa para a sua volta. Ele não deu uma data precisa para quando ele viesse. Mas de uma coisa ele deu certeza: haveria sinais que deixariam o povo perplexo, deixaria o povo de boca aberta, dizendo: meu Deus, onde estou? Não há mais solução, está tudo perdido. E nós vemos aí o cenário mundial, o cenário no nosso país, na nossa cidade. Por onde você esteja, você vê sinais, coisas que você nunca pensou que viria, hoje você está vendo. Maldade. Você está vendo aí como o homem trata o homem, porque a palavra de Deus é bem clara dizer que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriariam. Por isso nós estamos vendo aí essa atrocidade a cada dia mais aparecendo. E muitos acham coincidência, muitos acham só porque o homem é mau, o homem é pecador, por isso que acontecem essas coisas. Não, isso são sinais. A economia do país, do jeito que está tudo caminhando para, aleluia, um governo único. Está tudo caminhando para o plano de Deus se cumprir na terra. Porque não adianta você orar, não adianta nós orarmos, clamarmos, vai ter que acontecer o que está escrito na Bíblia. Vai se levantar o homem da iniquidade, vai se levantar o pecado, a maldade do homem vai aumentar a ponto, aleluia, de Deus derramar sobre o povo, aleluia, sobre os ímpios, a ira dele, assim como fez lá em Sodoma e Gomorra. Porque nossa geração, à frente de Sodoma e Gomorra, meus irmãos, piorou muito mais. Está muito pior do que Sodoma e Gomorra, está muito pior do que Noé, na época de Noé. Porque não aconteceu de Deus fulminar logo esse povo, os ímpios? Por causa da graça de Deus, por causa da graça manifestada pelo Filho dele na cruz do Calvário por nós. E ele está dando chance para o seu povo, está dando chance, e cada dia mais os profetas se levantam. Muitas das vezes os homens se levantam, aleluia, somente para enriquecer, somente para ganhar status, fama. Mas ainda existem muitos homens, meus irmãos, assim como Elias, que pensou que estava sozinho em meio àquele deserto, em meio àquela geração corrompida no tempo de Acabe. Não, havia mais 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Por isso, meus irmãos, ainda existem homens que ainda pregam a verdade, a palavra de Deus. Nós estamos vivendo últimos dias, os últimos tempos, e desde, meu irmão, desde a era passada até a nossa era, os sinais vão se intensificando mais. Nós lemos aqui o bramido do mar, o tsunami, são coisas, meus irmãos, que provam que a veracidade da palavra de Deus, provam que essas escrituras aqui não foi escrita por homens, mas foi escrita por Deus. O próprio Espírito Santo inspirou esses homens a acontecerem. Então não tema, meus irmãos, não tema as coisas que hão de vir, e não pense que dias melhores virão, porque quanto mais aproxima a vinda de Cristo, mais o homem vai se tornar mau, mais o homem vai se tornar insuportável, mais esse mundo vai se tornar insuportável. Por isso que João disse, aleluia, a igreja chama Maranata, ora vem Jesus. Porque, meus irmãos, a perversidade vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que se não fosse a misericórdia de Deus, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, nem justo se salvaria, porque não há um justo sequer na terra. Mas nós temos, meus irmãos, assim como Noé, teve um refúgio que foi a arca. A graça se manifestou na época de Noé através da arca. E nós temos, meus irmãos, a arca que é hoje. A arca significa Cristo. A salvação significa Cristo, meus irmãos. E a única maneira de escapar dos juízos de Deus, porque um dia vai acontecer, quer o homem queira ou não,
quer ele acredite ou não, quer ele seja ateu ou não, um dia tudo irá se cumprir. Um dia Deus irá, aleluia, ordenar aos anjos para que toquem as trombetas. E o céu que nós conhecemos, que olhamos para ver se está chovendo, se está nublado ou se está fazendo sol, um dia ele se rasgará e toda a terra, todo homem vão ter que olhar e ver no seu resplendor, em toda a sua glória, Cristo Jesus assentado sobre um cavalo branco, e a palavra de Deus diz que ele estará na sua mão um cetro de justiça. Ele virá para julgar as nações, e todo o povo que creu, que viveu uma vida santa, que mesmo pecando, caindo, mas pedindo força a Deus para se levantar, todos aqueles que negaram-se a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram a Cristo e os seus mandamentos, irão ser arrebatados, e não haverá mais chance para aqueles que não ouviram, para aqueles que não deram crédito, porque a palavra de Deus diz que a salvação é pela fé. Depois do arrebatamento, depois que Cristo se ascendeu ao céu, depois que Cristo rasgar as nuvens, assim como aqueles anjos falou para aqueles homens, porque estão olhando, varões galileus, da mesma maneira que vistes Jesus descer, ele descerá, subir, ele também descerá. Não se espante. Da mesma maneira, meus irmãos, o Filho do Homem vai descer. Então depois que esses homens verem Jesus Cristo descendo nas altas nuvens e crerem em Jesus, não vai adiantar nada, porque a salvação é pela fé. Então o tempo de acreditar é hoje, o tempo de ter fé é hoje, o tempo de se arrepender é hoje, o tempo de viver uma vida abundante, uma vida de luta, mas uma vida de certeza, como disse aqui no final do versículo que nós lemos, aqui na parte B do versículo 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Quando começarem a ver sinais, quando vê o amor de muitos se esfriando, quando vê a corrupção dentro da igreja, a corrupção em Brasília, em todos os lugares do mundo, não abaixe sua cabeça, não fique triste. Ele está mandando se alegrar, porque está próxima a redenção. O cristão, quando vê esses sinais, ele não tem que se entristecer. Ele se entristece sim por causa dos familiares que ainda não aceitaram a Cristo, mas dentro do seu ser ele tem que ficar alegre, porque a vossa redenção se aproxima, a vossa redenção está próxima, a coroa prometida por Cristo há mais de 2000 anos atrás está próxima. Então quando aumentar a perplexidade, quando aumentar meus irmãos, a violência na terra, nós temos que nos alegrar, porque estamos, aleluia, prestes a receber aquilo que Jesus prometeu há mais de 2000 anos atrás, aquilo que os apóstolos diziam. Os apóstolos Paulo, Pedro já pensavam na vinda de Cristo, mas nós somos a geração que vamos ver o grande sinal nas nuvens, Cristo descendo nas nuvens, meus irmãos. Eu e você não vai passar dessa geração. Nós estamos próximos de ver o maior evento da terra, o maior evento já visto em toda a terra, a maior profecia da Bíblia se cumprir, lá no último livro, meus irmãos, a profecia em que Cristo virá sobre as nuvens, julgará as nações e buscará o seu povo e levará para uma grande cidade. E ele disse lá que dos seus olhos enxugarão todas as lágrimas. Se a luta que você passa faz você chorar, se a perseguição que você passa por onde você anda por ser cristão faz você chorar, desanimar, há uma promessa lá em Apocalipse que toda lágrima será enxugada. Nunca mais haverá choro, nunca mais haverá pranto. Se é uma doença que te persegue, um câncer, uma dor uma aguda, uma dor na coluna que te persegue, que faz você chorar, não haverá mais dor naquela cidade, não haverá mais pranto, só haverá sorriso, porque estaremos do lado a lado do nosso Salvador. Veremos aquele que um dia se entregou por nós, veremos o rosto dele como ele é. E isso Deus está mandando dizer aqui no final de Lucas, no versículo 28. Quando começarem a acontecer essas coisas, quando começarem a ver violência, quando ver o evangelho sendo deturpado, o evangelho ser pregado de maneira incorreta, da salvação não ser pregado pela graça, onde falarão negócios por meu nome, o apóstolo Pedro disse, ele te ensinou a gente que farão do evangelho negócio, e hoje o que nós vemos na maioria das igrejas é fazendo o evangelho a negócios, mas nós não podemos olhar para isso. Nós devemos ir à casa do Senhor, cultuar Ele, mas com intenção, porque Ele vê a intenção do coração. Assim como em Samuel, ele disse: eu não olho a aparência, eu olho dentro. Deixa as pessoas falarem o que quiser, deixa as pessoas querem enriquecer com o evangelho, deixa elas enriquecer. Faça a tua parte, vá buscar a Deus, vá ouvir a Deus, vá ouvir a sua palavra, faça um culto na tua casa. Se lá na tua igreja não prega o evangelho verdadeiro, tu tem a Bíblia na mão, lê em casa, mas quando você for lá, pede força a Deus, pede graça, ore, faça culto familiar
perseverar com sua família. Ensine seus filhos, ensine a ele a perseverar, ensine a ele a não negar Cristo, ensina a ele a não negar a fé, pois grande será o vosso galardão. Quando vir essas coisas, não fique triste, porque está próxima a vossa redenção. Amém? Fique todos na paz de Jesus Cristo.